No programa de hoje vamos falar sobre agricultura familiar, uma prática de desenvolvimento cada vez maior e que gera com isso benefícios sociais e econômicos para o nosso país. E além disso tem forte influência sobre a alimentação brasileira. A agricultura familiar consiste no tipo de agricultura em que a gestão da pequena propriedade é feita pela família e tem-se o núcleo familiar como mão de obra predominante. Ela é determinada pela Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, em que considera agricultor familiar aquele que pratica atividades no meio rural, possui área de até 4 módulos fiscais, mão de obra predominantemente da própria família, renda familiar vinculada à propriedade familiar e gerenciamento feito também pela família. O principal apoiador da agricultura familiar é o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que cede várias linhas de crédito com baixas taxas de juros ao agricultor, com a finalidade de auxiliar em custeio de safra, atividade agroindustrial, investimento em máquinas, equipamentos e infraestrutura. Mesmo sendo um programa de grande importância para a agricultura familiar, ainda apresenta falhas, pois não são todos os produtores que possuem acesso a este benefício. Vale ressaltar que, para ser beneficiário, deve ter a DAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF. O que muitos não sabem é que a agricultura familiar é a principal responsável pelo alimento que chega às mesas das famílias brasileiras, pois responde por cerca de 70% dos alimentos consumidos em todo o país, mesmo cultivando em uma área menor, comprovando assim a má distribuição de terras, pois 85% das propriedades rurais são de agricultura familiar e ocupam menos de 30% das terras agricultáveis do país. Além disso, existe uma lei, a Lei nº 11.947, que determina que no mínimo 30% do valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal para o Programa Nacional de Alimentação Escolar deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, para que beneficie o agricultor familiar e alunos que se alimentarão da merenda escolar. Porém, mesmo sendo uma prática agrícola tão significativa, o agricultor familiar enfrenta diversas dificuldades, geralmente relacionadas à falta de incentivos e políticas públicas, que priorizam latifundiários que acabam tendo acesso a mais fundos de crédito do que os produtores familiares. A gente está aqui hoje na Feirinha Solidária de Agricultores Familiares da UFO e agora vamos entrevistar o Sr. José Rubens, que é um agricultor familiar e comercializa seus produtos aqui na feira. Olá, Sr. José Rubens. Olá. A gente gostaria de saber se o senhor atualmente está vinculado a algum programa de auxílio do governo. Não, nós não estamos, porque nós somos da reforma agrária, estamos num projeto em que nós estamos numa área de acampamento ainda. Esse acampamento ele já ocorre há 9 anos e agora, no final deste ano de 2017, é que está se transformando em assentamento, está saindo da condição de acampamento para a condição de assentamento. A partir daqui, haverá um processo de seleção de famílias, de regularização das famílias na área onde nós nos encontramos. Aí sim, a partir daí, começa a gente passa a ter direito aos créditos e alguns comentos através do governo, mas até então a gente não tem nenhum apoio do governo federal, estadual ou municipal. E lá no seu acampamento vocês recebem assistência de extensionista, técnicos rurais, alguma coisa assim? Sim, a gente tem recebido apoio da Universidade Federal de Uberlândia, com ex-alunos inclusive, grupos que se formaram voltados para a agroecologia, sistema de agrofloresta, que é um sistema que a gente adotou de produção, sem veneno, sem adubo químico, um sistema que é natural, em que a gente não busca insumos fora, só dentro da própria área. Então a gente tem recebido esse apoio tanto da universidade, através do CIEPS, que é o Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Familiares, que a gente tem uma cooperativa e uma associação dos agricultores familiares, e recebe também apoio de alguns estudantes, alguns cursos que estão promovendo grupos de agroecologia também de dentro da universidade, que vão lá, faz para a gente análise de solo, dão orientação técnica e orientação também de produção e algumas coisas que a gente não tem o conhecimento da universidade, que chega até nós.
Eu sou oriundo de uma família que passou pela questão do êxodo rural da década de 60. Então a minha família se mudou da roça para a cidade e a gente passou quase que a vida toda aí na cidade, lutando contra todas as dificuldades, todos os problemas que enfrentam a família que vem da roça, sem condição financeira, trabalhando de empregado, então assalariado, e tinha o sonho de voltar para a roça. Então, no decorrer desses anos, eu sempre trabalhei no intuito de me preparar para voltar para a roça. Só que chegou num determinado momento que já não tinha mais tolerância para ficar na cidade. Preferi voltar para a roça e não tinha como também voltar, não tinha trabalho, não tinha condições, não tinha conhecimento também e preparo para trabalhar na roça. Porém, a gente se envolveu com os movimentos sociais, movimento de luta pela terra, e nesse movimento a gente chegou no estágio que estamos hoje. A gente está conquistando uma área, há 9 anos que a gente mora na área, já produzindo no regime de acampamento mais produtivo, e agora a nossa esperança é de ser assentados e voltar para a vida da roça na plenitude, com a produção, com apoio do governo, com condições de ter uma vida melhor. Muito obrigada. Agora estamos com a coordenadora da Feirinha Solidária e a gente vai fazer uma entrevista a ela. Prazer, Cristiane. Muito prazer. Olá, alunos da veterinária. Cris, muito obrigada por esse espaço. Então, Cristiane, a gente quer saber como que surgiu a feirinha. A feirinha surgiu em 2013. Ela é resultado de um projeto de pesquisa que foi financiado pelo CNPq. Nós captamos, a partir do Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários, uma verba a partir do CNPq para fundar um núcleo de estudos em agroecologia e produção orgânica para a Universidade Federal de Uberlândia. Então, no início, nós chamamos agricultores que quiseram fazer a transição agroecológica, né, que pensavam que já tinham assim, essa cultura do orgânico, eles tinham pelo menos vontade. Nós já tínhamos alguns agricultores que já tinham feito a transição, que eram agricultores que já estavam incubados conosco desde 2011, que é o pessoal da Associação dos Mandaleiros de Uberlândia. Né? Então, esse pessoal já tinha feito a transição e a gente sabia que existia toda uma outra população de agricultores que gostaria de fazer. Então, eles fizeram uma série de cursos conosco para aprender o que era agroecologia, né? Para recuperar os conhecimentos sobre plantar sem veneno, plantar sem adubo químico, porque essa é uma coisa natural que, no entanto, se perdeu no tempo, né? Então, quando a gente chegou ao final do primeiro curso, nós perguntamos para os agricultores quem quer fazer a transição. E nós passamos por 120 agricultores. 120 agricultores fizeram durante todo o tempo do projeto o curso conosco. E alguns disseram, não, eu quero fazer. Então nós entramos numa fase 2, que foi fazer o acompanhamento para que eles pudessem, né, o acompanhamento técnico, para que eles pudessem realmente se livrar da dependência do veneno, do adubo químico. E esse período é um período de 1 ano, que é o período em que você recupera a fertilidade do solo, que você recupera o equilíbrio do ambiente. Então, e daí no final desse ano, que foi 2015, nós já tínhamos uma massa de agricultores prontos com produto para comercializar. E já era nosso sonho, como incubadora, ter um espaço dentro da universidade em que nós pudéssemos juntar trabalhadores do campo e da cidade para se relacionar. E nós tivemos a permissão da reitoria na época, porque o CIEPS ele é um organismo da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. E a Proesc assim, deu maior apoio para a gente naquela época, como continua dando, para que esse espaço se consolidasse. E foi chamado de Feirinha Solidária da UFO, porque a ideia era que fosse um espaço para comercialização de produtos orgânicos, agroecológicos, mas também de base artesanal, mas sobretudo de base solidária. O espaço ele é frequentado por consumidores que fazem parte da comunidade universitária, então nós temos alunos, temos professores, temos técnicos administrativos,
mas também a sociedade que mora no entorno do campus, e isso é muito legal. Então, quando chega sábado, a gente enche a universidade de gente, né? Nós estamos ocupando o espaço da universidade. E isso foi, a primeira Feirinha Solidária da UFO foi em 14 de novembro de 2015. Portanto, estamos completando 2 anos de feirinha, né? De trabalho ininterrupto todos os sábados. Muito bacana. E qual é o pré-requisito para comercializar produto na feirinha? Então, olha, são basicamente 2 pré-requisitos. Em primeiro lugar, estar incubado no CIEPS, né? Serem grupos que estão trabalhando conosco no processo de incubação. Por quê? Todos esses grupos, o CIEPS é uma incubadora na universidade que trabalha a partir dos princípios da economia popular solidária. A economia popular solidária ela é uma abordagem de resistência ao modo de produção capitalista. Então a ideia central é fazer a crítica e é buscar um caminho para romper com essa sociedade em que existem ricos e pobres, exploradores e explorados, né? Alguém que é dono do capital que explora o trabalhador comprando a força de trabalho dele e explorando para além daquilo que ele, né, do que ele consegue, do que ele paga como salário. Então, quando os grupos de trabalhadores vêm nos procurar, então nós começamos um processo de formação para que eles possam se regularizar como cooperativas ou associações. Então, nesses formatos nós temos então trabalhadores que não existe essa separação entre quem é dono dos meios de produção e quem é o trabalhador. São pessoas que ao mesmo tempo são donas dos meios de produção, são donas da terra, dos equipamentos, mas ao mesmo tempo são os trabalhadores que produzem o valor, né? Então esse é o primeiro pré-requisito. Então assim, quem deseja empreender, né, a partir da abordagem, né, da economia de mercado, não tem espaço, né, porque a gente tem feito um trabalho a partir dos princípios da economia popular solidária. Então assim, a feirinha ela tem toda uma sequência que é uma sequência lógica que diz respeito a um processo político-pedagógico, né, de princípios, porque isso tem a ver com o trabalho, com o objetivo do trabalho da incubadora. Então essa é a primeira questão. Então normalmente a gente apoia, assessora os grupos para que eles formem coletivos, né? Então essa é a primeira coisa, você estar participando de um coletivo ou estar disposto a se juntar a um coletivo. E em segundo lugar, fazer o processo de transição. Então, passar pelos cursos, passar por todo o processo de formação, passar pela transição agroecológica, para daí, né, e daí no final a gente absorve os produtores na feirinha, né? E a feirinha ela tem uma lógica toda também de projeto dentro da universidade. Então, né, as mesas expositoras, a questão dos preços, a questão da forma como os produtos são expostos, né? Porque a ideia central é que a feirinha ela é um projeto transdisciplinar. Então nós temos alunos da nutrição, da agronomia, da engenharia ambiental, da veterinária, do direito, da administração, da pedagogia, e estou correndo o risco, né? E certamente assim estou cometendo alguma injustiça porque eu não estou falando de algum curso, né? Mas assim, são vários cursos que interagem para fazer o processo de assessoramento aos agricultores. Então assim, não é um espaço de feira livre, ele tem objetivos e em função desses objetivos, né, nós apoiamos o processo organizacional dos agricultores. Muito bom. Qual é a sua opinião sobre as políticas públicas atuais direcionadas à agricultura familiar em relação às políticas dos latifundiários? É muito legal, né? Se a gente pensa no Brasil, a gente continua sendo colônia. Não existiu mudança nenhuma da época em que nós tínhamos capitanias hereditárias para cá, né? Porque nós continuamos a ter políticas sempre voltadas para os grandes, para os latifundiários. São esses caras que conseguem dinheiro,
São esses caras que têm todo o acesso à grana do BNDES, dos seguros e etc. E são os caras que produzem para exportação. Então, assim, toda a riqueza gerada, além de ser apropriada individualmente, né? Então, o alimento, a água, acaba sendo exportado junto com a soja, né? E os outros produtos. E é uma lógica muito perversa, né? Porque quando a gente pensa na agricultura familiar, que fica com hoje 20% do dinheiro disponibilizado para o crédito, né, da agricultura, quem fornece 70% dos alimentos que a gente consome fica com 20% do dinheiro. Mas, além dessa distorção que é significativa, tem uma distorção dentro do que se chama de agricultura familiar. Porque quando a gente fala em agricultura familiar, a gente está falando num grande guarda-chuva. Dentro desse guarda-chuva, nós temos grupos totalmente diferentes de agricultores. Por exemplo, o Marcos Palmeirão é um agricultor familiar. Mexe com cacau, né? Isso, né? Horta orgânica, pra lá. Mas ele é um agricultor familiar que subsume mão de obra, né? Ele explora mão de obra, ele tem um monte de empregados produzindo para ele. Ele tem grana para comprar equipamentos, né? Ele tem condições de produzir uma quantidade significativa para, né, para entrar, para vender para os supermercados. Então, assim, a gente tem uma parte desse grupo que se chama de agricultor familiar, que é tecnificado, que tem recursos, e esse grupo fica com 90% dos recursos desses 20% que ficam para a agricultura familiar. Agora, a gente tem a grande produção de alimentos do outro lado desse guarda-chuva, que são os pequenos agricultores, que a gente chama de agricultor familiar camponês, porque ele tem uma ligação com a terra que é social, que é histórica, né, de história familiar, que é cultural. Esse pessoal está assentado em assentamentos de reforma agrária no país, ou então vivem em pequenas comunidades, as comunidades quilombolas, né? Aqui nós temos vários conjuntos de chácaras, né? Então, assim, são pequenos agricultores, e daí são aqueles agricultores que não são tecnificados, né? A maior parte não tem acesso a investimento, e esse grupo é que tem a condição de fazer a transição agroecológica e, né, e assim, se trabalhar junto, porque eles separados, como eles não têm acesso a dinheiro, eles não conseguem produzir em grande escala. Mas esse grupo, se unir em associações, em cooperativas e pensar em trabalhar coletivamente, consegue produzir a grande massa de alimentos orgânicos que a gente espera fornecer. E por isso que a gente fala em agroecologia, porque a ideia central é romper também com essa necessidade do capital, né, para que você possa ocupar mercados. A ideia central é que pela ação coletiva, pelo trabalho coletivo dos trabalhadores, né, que a gente consiga daí sim ocupar mercados de forma, né, de forma definitiva, de forma perene, produzindo qualidade de vida para os trabalhadores da cidade que acessam o alimento, mas também melhores condições de vida para os produtores, né? E por isso sempre pensar nos canais diretos de comercialização. Então, ao invés de vender para supermercado, que vai explorar o agricultor, trabalhar com a venda direta. Por isso, as feiras, as cestas de alimentação, né? Mas principalmente as feiras, porque são um ambiente em que as pessoas podem se relacionar. Muito bacana. Cris, obrigada pelo seu tempo, tá? Por isso. Obrigada.